A descoberta do elétron. Fenômenos elétricos, magnéticos e oscilatórios. Grupo: Afonso Spies, Eduardo Didó, Gabriel Santana, Guilherme Melo, Luiz Eduardo e Pedro Villanova. Introdução. A descoberta do elétron foi um momento crucial na história da ciência, pois mudou fundamentalmente nossa compreensão da natureza da matéria. Antes dessa descoberta, acreditava-se que os átomos eram indivisíveis e que toda a matéria era composta de diferentes combinações de elementos. No entanto, a descoberta do elétron mostrou que os átomos eram de fato compostos de partículas menores e que essas partículas podiam ser manipuladas e controladas por meio da aplicação de campos elétricos. História. No século XIX, muitos físicos científicos desenvolveram experimentos sobre a condução de eletricidade através de gases. Tais experimentos eram realizados na maioria das vezes com tubos de vidro, nos quais eram aplicadas duas placas de metal chamadas ânodo e cátodo, uma em cada extremidade, nas quais eram aplicadas altas tensões. Essas radiações foram chamadas de raios catódicos. No entanto, o químico e físico William Crookes não conseguiu determinar sua natureza. Por muitos anos não houve novas descobertas sobre os raios catódicos. Algum tempo depois, Joseph John Thomson provou que esses raios eram desviados pela aplicação de um campo elétrico. Primeiros experimentos. As primeiras indicações da existência do elétron vieram de experimentos conduzidos por Joseph John Thomson no final do século XIX. Usando raios catódicos, ele conseguiu demonstrar que eram partículas carregadas negativamente que podiam ser desviadas por campos magnéticos e elétricos. Os experimentos de Thomson abriram caminho para novas pesquisas sobre as propriedades do elétron e levaram ao desenvolvimento de novas tecnologias, como a televisão e o microscópio eletrônico. Tubo de Crookes. O tubo de Crookes é um dispositivo que foi inventado por William Crookes no ano de 1875. É um tubo de vácuo experimental inicial, que foi usado para investigar raios catódicos. O tubo consiste em um bulbo de vidro parcialmente evacuado e equipado com dois eletrodos. Quando uma descarga elétrica passa pelo tubo, ela produz um fluxo de elétrons que viaja do cátodo para o ânodo. Imagem tubo de Crookes. A descoberta do elétron. Para testar as propriedades das partículas, Thomson colocou duas placas elétricas ao redor do raio catódico. O raio catódico desviou-se da placa elétrica de carga negativa e foi em direção à placa elétrica de carga positiva. Isso indicou que o raio catódico era composto de partículas carregadas negativamente. Thomson também colocou dois ímãs em cada lado do tubo, e observou que este campo magnético também desviava o raio catódico. Assim, essas partículas foram denominadas de elétrons. Os resultados desses experimentos ajudaram Thomson a determinar a razão entre massa e carga das partículas do raio catódico, o que levou a uma fascinante descoberta de que a massa de cada partícula era muito menor que a de qualquer átomo conhecido. Thomson repetiu seus experimentos usando diferentes metais como materiais de eletrodo, e descobriu que as propriedades do raio catódico permaneciam constantes independentemente do material catódico de onde se originavam. Teorias da estrutura atômica. Thomson sabia que os átomos tinham uma carga total neutra. Por isso, ele concluiu que deveria haver uma fonte de cargas positivas dentro do átomo para contrabalancear a carga negativa dos elétrons. Isso levou Thomson a propor que os átomos poderiam ser descritos como partículas negativas flutuando dentro de uma sopa de cargas positivas difusas. Esse modelo é frequentemente chamado de modelo do pudim de passas do átomo, devido ao fato de sua descrição ser bem similar ao de um pudim de passas, uma sobremesa inglesa popular. Veja a imagem abaixo. Thomson chegou às seguintes conclusões. O raio catódico é composto de partículas carregadas negativamente. As partículas devem ser partes do átomo, pois a massa de cada partícula é apenas 1/2000 da massa de um átomo de hidrogênio. Essas partículas subatômicas podem ser encontradas nos átomos de todos os elementos. Conclusão. A descoberta do elétron foi um momento transformador na história da ciência, com implicações de longo alcance para nossa compreensão do mundo natural e o desenvolvimento de novas tecnologias. Embora essa descoberta tenha ocorrido há mais de um século, seu impacto ainda é sentido hoje, pois os cientistas continuam a explorar as propriedades e o comportamento dessas partículas subatômicas. Bibliografia. Obrigado.